Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Anuska e hoje a gente vai estudar mais um tema referente à imunologia. Na aula de hoje a gente vai entender como funciona o MHC. Eu já falei um pouco para vocês sobre MHC na nossa aula de imunidade adaptativa. A gente teve que entender um pouco como é o funcionamento dele para entender de forma geral a imunidade adaptativa, então eu acabei explicando um pouquinho das funções do MHC lá, mas hoje a gente vai compreender melhor a estrutura dessa molécula, como ela é fabricada e em quais situações ela vai agir. Bom, se você assistiu aquele vídeo de imunidade adaptativa, algumas informações aqui não vão ser tão novas para você, mas vamos revisar alguns conceitos que eu já falei lá porque eles são bem importantes. Bom, MHC é a sigla para Major Histocompatibility Complex, que em português se traduz para complexo principal de histocompatibilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o MHC é uma molécula de superfície da célula que vai ter como função a histocompatibilidade, ou seja, reconhecimento de tecidos próprios e não próprios. A palavra complexo é utilizada porque são vários genes diferentes, codificando várias proteínas diferentes que juntas vão dar origem a essa estrutura. E ele tem esse nome de principal porque a gente tem algumas outras estruturas que têm essa função de histocompatibilidade, de reconhecimento entre células, mas o MHC de longe vai ser o principal componente dessa função. Em humanos, a gente também pode chamar o MHC de HLA, que é uma sigla para Human Leukocyte Antigen, que se traduz para antígeno leucocitário humano. E talvez quando você for estudar doenças mais específicas dessa parte, por exemplo, as doenças autoimunes, você vai achar mais essa sigla do que MHC propriamente dito, porque a gente tem vários subtipos de HLA que estão mais relacionados a doenças autoimunes, por exemplo, o HLA-B27. Então, apenas em humanos, o MHC pode ser chamado de HLA, mas eles são basicamente a mesma coisa. A gente vai falar mais sobre doenças autoimunes e imunologia clínica no geral em aulas mais à frente. Os genes que codificam o MHC estão localizados no nosso cromossomo 6 e eles possuem um padrão hereditário chamado de codominância. O que isso quer dizer? Lembra daquelas aulas de genética que tinha sempre um gene dominante, um gene recessivo? E que aí se a gente tem uma herança que é uma combinação do gene dominante com o gene recessivo, o fenótipo resultante vai ser do gene dominante? Aqui não acontece isso. Você vai herdar genes do MHC tanto do seu pai quanto da sua mãe, e o seu MHC vai ser uma verdadeira mistura entre os dois. Por exemplo, se o seu pai tem genes do MHC que a gente vai chamar de A e B, e a sua mãe tem o C e D, você vai apresentar uma mistura desses genes de acordo com o que você herdou, podendo ser AD, BC, AC e BC. Ou você pode ser um desses aqui e os outros serem seus irmãos. Então veja que mesmo seus pais sendo muito próximos de você geneticamente falando, você pode ter um MHC totalmente diferente do deles. O que explica porque é tão difícil a gente encontrar doador de órgão para outras pessoas, mesmo entre pais, filhos, irmãos e irmãs. A gente vai falar sobre essa questão da doação mais à frente na aula. Outra coisa interessante de se falar sobre os genes do MHC é que eles são extremamente polimórficos. Ou seja, a gente tem uma gama extensa de genes diferentes que representam esse complexo. Isso é uma coisa, por um lado, boa, porque faz a gente ter uma grande variabilidade genética entre a espécie humana, mas também complica a parte de transplante de órgão. E o MHC, ele vai se apresentar na superfície da célula pelo tempo mínimo necessário para ele executar a sua função e apenas se tiver ligado a um antígeno proteico. O MHC só funciona ligado a outras proteínas, ele não se liga a outros tipos de estruturas. Assim que o MHC já interagiu com outra célula, ele vai ser colocado para dentro da célula de novo, vai ser reciclado, ele vai ficar lá fora pelo tempo mínimo necessário para ele executar a sua função. Falando mais especificamente sobre os tipos de MHC, vocês provavelmente se lembram da aula de imunidade adaptativa que eu falei que a gente tinha basicamente 2 tipos. Na verdade, a gente tem 3 tipos, até tem um 4º tipo que se discute muito qual é a função deles, mas principal mesmo é o 1 e o 2.
MHC2. O MHC tipo 1, ele vai estar presente em todas as células nucleadas, ou seja, qualquer célula que tem núcleo no seu corpo vai apresentar MHC1, então nessa equação a gente exclui apenas as hemácias, que são nossas células enucleadas, elas não possuem núcleo, elas não têm MHC1. E ele vai servir basicamente para interagir com o linfócito TCD8. Lembrando que é o linfócito TCD8 que faz aquela resposta citotóxica. Ele ataca células que foram infectadas ou células que estão apresentando um comportamento diferente do normal, por exemplo, células neoplásicas. A gente vai falar disso mais à frente. O MHC2 ele só vai ser expresso pelas células APCs, as células apresentadoras de antígeno. E ele vai ser basicamente um MHC com um pedacinho do antígeno que está acometendo o nosso corpo para ser apresentado para o linfócito TCD4 e iniciar uma resposta imune eficiente contra aquele dono do antígeno que foi mostrado no MHC2. O MHC3 é bem menos importante do que esses dois primeiros. Eu vou falar para vocês aqui a título de curiosidade, mas ele tem relação com proteínas do sistema complemento, ele vai dar uma ajudada no funcionamento do sistema complemento, bem como de duas citocinas que a gente não falou ainda, porque vamos falar mais especificamente na aula sobre citocinas, mas que provavelmente você já leu sobre ou já ouviu falar, que são o TNF-alfa e beta. E a gente tem o MHC de classe 4, que eu nem citei aqui porque ele não é muito importante, ainda existe muita pesquisa sobre o que realmente ele faz, então não é muito importante saber. Esses são os três principais e via de regra você tem que entender só sobre o 1 e o 2. Então agora vamos falar mais especificamente sobre o MHC1. Aqui no canto para vocês eu fiz um esquema da estrutura dele e é importante saber isso porque vai afetar muito em como ele é montado dentro da célula, que a gente vai discutir em alguns minutos, e como ele se difere do MHC2. Então, como vocês podem observar aqui, ele é feito por 3 subunidades alfa, alfa 1, alfa 2 e alfa 3, e uma subunidade beta 2 microglobulina, que vai ser a única das subunidades aí que vai ser diferente. Aqui em cima, entre as unidades alfa, ele tem uma fenda, que é onde o antígeno vai se encaixar, tanto um antígeno próprio quanto um antígeno não próprio. E isso aqui está altamente relacionado com uma das funções importantes do MHC1, que é distinguir o self do não self ou o próprio do não próprio. Se você coloca um antígeno não próprio de, por exemplo, um vírus que está infectando a célula e exterioriza isso para o linfócito TCD8V, ele vai entender que aquela célula está infectada e que aquilo é um antígeno não próprio. Continuando esse raciocínio, esse MHC1 vai ser muito importante para a detecção de parasitas intracelulares, que são estruturas que vão agir basicamente dentro da célula, como por exemplo o vírus. O vírus sozinho não consegue fabricar suas proteínas para sobreviver, então ele precisa invadir uma célula para fazer isso. Todos os vírus são assim, desde um vírus mais comum, como por exemplo da gripe, de resfriados, conjuntivite, doenças que podem ser mais brandas, até um vírus mais perigoso, como o HIV, o ebola, mesmo o vírus da dengue pode causar muito estrago. Todos eles agem assim. Algumas bactérias também têm ação intracelular e às vezes a célula nem está infectada, mas ela está agindo de forma estranha, como por exemplo uma célula neoplásica. Não está funcionando direito e pode estar trazendo prejuízo para a sua saúde. Ela vai deixar de fabricar um MHC com antígenos próprios e vai passar a fabricar MHC com antígenos estranhos, diferentes. Isso também vai alertar o linfócito TCD8. Por fim, é importante lembrar a importância do MHC1 nos transplantes e nas doenças autoimunes, como eu já falei um pouco antes na aula. Nos transplantes, como eu falei para vocês, é extremamente difícil achar alguém que tem um MHC pelo menos parecido com o nosso, igual mesmo, eu já falei aqui, a gente só vai ter se tiver um irmão gêmeo idêntico, então por isso que é tão difícil transplantar um órgão. Mesmo que você tenha um irmão gêmeo idêntico e do ponto de vista imunológico não tenha muito problema nesse transplante, tem órgãos que a gente não pode transplantar, por mais que seu irmão goste muito de você, ele não pode dar o coração dele, por exemplo, senão ele próprio vai morrer.
Então é uma situação bem complicada. Fora essa situação dos gêmeos, a gente nunca acha ninguém que tenha um MHC1 igual ao nosso, como eu falei, é uma coisa como uma carteira de identidade, aquele número ali do CPF é nosso. E o que a gente faz na prática é procurar alguém que tenha algum MHC mais ou menos parecido com o nosso, mesmo assim, depois que a gente transplanta, a pessoa tem que ficar tomando imunossupressor, porque mesmo o MHC sendo parecido, ele ainda é diferente, e se ela não toma imunossupressor, ela acaba fazendo uma reação contra aquele órgão. Mesmo com o imunossupressor até faz um pouco de reação, e aí o transplante, apesar de durar muito tempo, ele acaba ficando ruim também, que é uma realidade bem triste. Mas a gente vai falar mais sobre isso quando falarmos especificamente sobre transplantes. Outra coisa que talvez você deve estar se perguntando é: por que é tão fácil doar sangue então? É só ir no banco de sangue que eles vão achar alguém para receber o meu sangue. Isso é porque você deve se lembrar, MHC1 só tem nas células nucleadas, a hemácia é anucleada, ela ainda tem alguns antígenos de superfície que são justamente o sistema ABO, RH, mas aí tendo só essas poucas variantes, a gente consegue ter grandes grupos de pessoas que podem doar uns para os outros. Por isso é tão mais fácil doar sangue do que doar órgãos. E também a participação do MHC1 nas doenças autoimunes é bem importante. Eu já falei para vocês um pouco aqui. O tipo HLA-B27 vai estar ligado a vários tipos de doença autoimune e a gente vai conversar mais especificamente sobre esse tipo de assunto na parte de imunologia clínica. Se você está gostando dessa aula, não esquece de se inscrever no canal e dar um like no vídeo aí embaixo. Além disso, você pode clicar no sininho para ativar as notificações e receber um aviso toda vez que a gente publicar aula nova. Outra coisa que você pode fazer também é visitar o nosso site. A gente está com uma novidade por lá, que é o nosso aplicativo de newsletter. Na página principal mesmo, você consegue ver um campo onde é só você deixar seu curso e ano de formatura, mesmo que você ainda não tenha se formado, e o seu e-mail para se inscrever na nossa newsletter. A partir daí você vai receber um e-mail toda vez que a gente tiver novidade e também vai poder receber material exclusivo, como apostilas, resumos e muitas outras coisas. Bom, pessoal, agora que a gente já fez uma revisão rápida sobre MHC, a gente vai entender como que ele é formado, começando pelo MHC1. E para isso eu desenhei mais ou menos uma célula aqui, vamos ver se vocês entendem o que é cada coisa. Aqui em cima de amarelo eu desenhei a membrana plasmática da célula. Essas estruturas aqui estão representando a bicamada lipídica. É claro que isso tudo aqui está meio fora de escala, mas é só para ser didático mesmo, não é para ser uma coisa tão exata. Então daqui para baixo da membrana plasmática a gente vai ter o citosol com todas as organelas. E de roxo aqui a gente consegue ver o núcleo. Aqui o retículo endoplasmático rugoso com os ribossomos na sua superfície, que vai ser onde boa parte da nossa história vai se passar. A gente tem aqui o complexo de Golgi. A gente tem aqui a ubiquitina, que é uma proteína reguladora que está presente no citosol. E a gente tem o proteassoma, que é uma organela que funciona mais ou menos como um liquidificador. Ela pega proteínas maiores, tritura elas e as torna em estruturas menores para a célula poder usar para outros fins. Agora que você já entendeu o que cada um dos meus desenhos significa, a gente vai entender como o MHC1 é formado. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar para vocês que vão ser duas etapas que vão estar acontecendo mutuamente. Uma vai estar acontecendo dentro do retículo endoplasmático rugoso e a outra vai estar acontecendo no citosol. E a gente vai começar a falar pela etapa que ocorre dentro do retículo endoplasmático rugoso. Bom, vamos lá então. A gente continua com as mesmas estruturas, mas aqui eu meio que abri o retículo endoplasmático para vocês verem o que está acontecendo lá dentro. E aqui o que vocês podem ver? O MHC1 se formando, a gente tem uma proteína chamada calnexina, que colocou juntas as nossas subunidades alfa, e a gente também tem uma outra proteína chamada calreticulina, que eu representei aqui de preto, que está trazendo a beta-2 microglobulina. E aí colocou ela junto das outras subunidades alfa. Feito isso, a calnexina já não tem mais o que fazer por ali, o trabalho dela já está pronto, então ela sai desse complexo aí. E a gente continua com a estrutura do MHC semi-formada e a calreticulina ali por perto.
Junto da calreticulina agora, a gente vai ter a união de outras proteínas a esse complexo do MHC1 semi-formado, que vão ser mais especificamente o ERP57, o ERAP e a tapazina. O que esse tanto de proteína vai fazer? Bom, aqui como é para ser uma aula curta, eu vou falar bem resumidamente para vocês. Cada uma delas tem uma função específica, mas basicamente elas servem para dar um polimento. Por exemplo, deixar a fenda bem limpinha para que ela possa reagir com o antígeno quando for a hora certa. Outra coisa importante, deixar a fenda bem tampada para não reagir com o antígeno errado e trazer a molécula de MHC1 para perto dessa coisinha pequenininha aqui, ó, que eu desenhei, que é o transportador TAP. O TAP é um receptor de membrana do retículo endoplasmático que vai bombear algumas proteínas do citosol para dentro dele. E é basicamente isso que vai estar acontecendo dentro do retículo. A gente vai para fora do retículo agora para ver o que vai acontecer no citosol. Então aqui eu voltei a ter o retículo fechadinho, aquilo tudo tá dentro lá dele, mas a gente não consegue mais ver. E aqui tá a nossa célula com as organelas e um vírus ali de fora que eu desenhei aqui. O vírus tá olhando com esse olhar meio perverso para a célula, porque ele precisa invadir para fabricar suas proteínas e é exatamente isso que ele vai fazer. Então ele vai, invade a célula e começa a fabricar suas próprias proteínas. A célula, claro, não vai gostar nada disso e a gente vai começar a ter algumas ações para regular esse procedimento. Lembra que eu falei para vocês da ubiquitina, aquela proteína reguladora do citosol que está aqui em azul? A ubiquitina tem esse nome porque ela é ubíqua, que significa que ela está presente em todos os lugares. Todas as células têm ubiquitina e é uma das nossas proteínas mais importantes. Qual que é a função da ubiquitina? Ela marca proteínas para destruição, seja proteínas velhas, seja proteínas que foram mal formadas, que não estão funcionando direito, até proteínas que não são da própria célula, que no caso vão ser as proteínas do vírus. Então a ubiquitina vai lá e marca essas proteínas não próprias. E aí essas proteínas vão ser processadas no proteassoma. Lembra que eu falei para vocês que ele é tipo um liquidificador da célula? Pois é, ele processa tudo e vai fazer tudo virar um picadinho, assim, pequenas partes proteicas do que eram proteínas maiores antes. E é basicamente isso que acontece no citosol. Abrindo aqui de novo o nosso retículo endoplasmático, a gente pode ver que os antígenos virais estão aqui no citosol e eles vão ser empurrados para dentro do retículo pelo TAP. Aquelas proteínas que estavam ajudando o MHC1 vão parar de tampar a fenda dele para que ele possa reagir com esses antígenos. E aí um desses antígenos virais vai lá e se posiciona na fenda. Então a gente já tem um MHC1 específico para esse vírus que invadiu essa célula. Se a gente não tem nenhuma proteína errada sendo processada pelo proteassoma, seja proteína viral ou proteína que está mal formada, esse MHC1 só vai ter antígenos próprios. Então o linfócito TCD8 vai verificar essa célula e ela vai passar de acordo com os testes que ele fizer. Ela não vai precisar ser destruída. Já quando ela leva um antígeno diferente do normal, vai ser a hora que é importante dele interagir e matar essa célula, como ele geralmente faz. Depois que a gente tem a molécula pronta aqui, então, ela vai ser enviada para o complexo de Golgi para ser empacotada e levada à superfície. E aí, então, essa interação com o linfócito TCD8 vai poder ocorrer e as ações necessárias vão poder ser tomadas. No caso dessa célula aqui, por exemplo, ela está infectada por um vírus e ela vai ter que ser sacrificada pelo próprio linfócito TCD8. E o resto da história vocês já conhecem. Vamos falar agora sobre o MHC2. O MHC2, como eu falei para vocês lá atrás, ele tem uma estrutura um pouco diferente do MHC1. Em vez de 3 subunidades alfa e uma beta, ele vai ter 2 subunidades alfa e 2 subunidades beta. A gente pode ver aqui alfa 1, alfa 2 e beta 1, beta 2, sendo que a fenda é composta pelo alfa 1 e beta 1. No MHC1 era composta apenas por subunidades alfa, no caso alfa 1 e alfa 2. O MHC2 só é apresentado em APCs, ele não é apresentado por todas as células do corpo e ele vai servir basicamente para agentes extracelulares, que não é o caso dos vírus ou de células neoplásicas. O problema está fora da célula e não dentro dela, o que vai diferenciar um pouco a formação entre o MHC1 e MHC2. Bom, então aqui a gente tem mais ou menos o mesmo esquema que a gente teve quando foi falar de MHC1, só que em vez de um vírus
vírus esperando lá fora, a gente tem uma bactéria um pouco maior, também com a mesma cara maldosa de quem tá fazendo porcaria. Só que essa bactéria, para tocar o terror no seu corpo, ela não precisa entrar na sua célula, ela tem o metabolismo próprio dela, ela consegue fabricar suas próprias proteínas. Então, alguma APC, alguma célula apresentadora de antígeno vai ter que fagocitar essa bactéria para que seja feito o MHC2. Então é exatamente isso que acontece, essa bactéria vai ser fagocitada, vejam que ela não está muito feliz em ter sido fagocitada, ela está bem triste, e ela vai ficar presa dentro de uma vesícula na célula, como vocês podem ver aí, ela está lá presa nesse fagossomo. Aqui de rosa para vocês, eu desenhei o lisossomo, que nada mais é que uma vesícula celular cheia de enzimas digestivas que vão quebrar outras estruturas maiores para um processamento da célula. E esse lisossomo vai se unir ao fagossomo onde está presa essa bactéria que foi capturada e vai destruí-la, que é o que a gente vai ver a seguir. Ó. Ele se une e aí a bactéria é destruída e formam-se antígenos pequenos, que são representantes da digestão dessa bactéria. Aqui do lado, a gente tem outra vesícula com a nossa estrutura parcialmente formada do MHC2. Ele, como MHC1, vai ser formado dentro do retículo endoplasmático, mas não vai ter a participação de tantas proteínas diferentes como a gente teve no MHC1. Aqui, no caso, ele já está formado, já foi enviado para o complexo de Golgi e está empacotado aqui no citosol, só esperando um antígeno para agir com ele. Enquanto ele não tem um antígeno para interagir, ele fica associado a algo que a gente chama de cadeia invariante, que coloca um clipe na fenda, impedindo que essa fenda reaja com qualquer outra coisa. E a partir disso, então, a gente vai ter a união dessas duas vesículas, como a gente pode ver acontecendo aqui. Vai sair esse clipe agora que a gente tem um antígeno para entrar na fenda, e o antígeno vai migrar para lá. Estando isso tudo pronto, essa vesícula é exteriorizada e daí o MHC1 está pronto para interagir com o linfócito TCD4. O linfócito TCD4 vai lá ver o que essa célula que é apresentadora de antígeno capturou e vai iniciar uma resposta imune bem elaborada com base nesse perfil antigênico aqui que ele reconheceu. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nas próximas semanas a gente volta mais com aulas de imunologia e de outros temas também. Deixa aí nos comentários o que você achou da aula. E é isso. Bom estudo a todos!